Seja muito bem-vindo ao Direito Penal. Eu sou o delegado Rodrigo Peçanha e hoje nós vamos dissecar o marco do combate ao crime organizado, a Lei 15.358 de 2026. Mas antes de iniciarmos, eu tenho um aviso importante. Para você acompanhar essa aula em alto nível, eu disponibilizei um PDF denso, esquematizado e atualizado com toda a parte material dessa lei. Material de apoio definitivo que eu preparei para os meus alunos de mentoria. E o link para baixar esse material gratuitamente está aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário fixado. Pegue o seu e vamos para a aula. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto bloco de estudo da Lei 15.358 de 2026. Vamos continuar a análise do artigo 2º, que trata do crime de domínio social estruturado, agora em seu inciso 5º, que diz o seguinte, olha: usar explosivos, armas de fogo ou equipamentos para a prática de crimes contra instituições financeiras de qualquer natureza, base de valores ou carros fortes, ou para interromper, total ou parcialmente, fluxo terrestre, aéreo ou aquaviário. E aí vem aqui o especial fim de agir que o legislador exige para o cometimento desse delito, com o objetivo de obstruir, dificultar ou postergar a atuação preventiva ou repressiva do Estado. Então, mais uma vez, o legislador quis aqui evitar que essas facções criminosas, que esses grupos paramilitares ou essas milícias privadas evitassem a atuação estatal, impedissem a atuação estatal ou atrapalhassem o desenvolvimento das operações policiais, das operações do Estado de qualquer forma. Para isso, se o indivíduo utilizar explosivos, armas de fogo ou qualquer tipo de equipamento para praticar crimes contra instituições financeiras, bases de valores, carros fortes, ou ainda para interromper o fluxo terrestre, aéreo ou aquaviário. Então, se o agente, nas condições do caput, que é integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, se ele faz essas condutas do inciso 5º do artigo 2º com esse objetivo de dificultar ou obstruir, ou mesmo postergar uma atuação preventiva ou repressiva do Estado, aí nós teríamos a subsunção dessa conduta a esse tipo penal. Tudo bem? O inciso 6º vai dizer o seguinte: se esse integrante da organização criminosa ultraviolenta promover ataques com violência ou grave ameaça contra instituições prisionais. E aqui não há nenhum especial fim de agir. Basta que esse integrante da organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, pratique esses ataques com violência ou grave ameaça a essas instituições prisionais. Então não se exige que ele tente resgatar um preso, nada disso. Basta que haja a promoção desses ataques contra essas instituições para que o crime fique caracterizado. Vamos para o próximo inciso aí do artigo 2º, que é o inciso 7º, que trata da conduta de apoderar-se ilicitamente de meios de transporte ou danificá-los, depredá-los, incendiá-los, destruí-los, saqueá-los, explodi-los ou inutilizá-los, total ou parcialmente. Então aqui a ideia é evitar, ou pelo menos combater a conduta de que os integrantes dessas facções criminosas normalmente têm de se apoderar de meios de transporte. A gente vê muitas cenas dessas, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, em que essas facções criminosas e seus integrantes vão lá e invadem os ônibus, fecham as ruas, colocam fogo nos ônibus para evitar a ação policial. Mas notem que o inciso 7º não exige aqui o especial fim de agir. Basta que esse integrante da facção se apodere desse meio de transporte para incendiar, destruir, danificar ou depredar. Então não se exige o especial fim de agir, que é, normalmente, nesse tipo penal, o de embaraçar a atuação policial, certo? Presta atenção nisso, porque isso aqui é uma possibilidade de questão de prova, já que o seu examinador pode colocar lá esse inciso, esse dispositivo, e dizer para você que existe aqui um especial fim de agir para você marcar certo ou errado.
você tem que saber que não se exige, nesse caso, o especial fim de agir, beleza? Inciso 8º, apoderar-se ilicitamente de aeronaves ou sabotá-las, expondo a vida ou a integridade, expondo a perigo a vida ou a integridade física de uma ou mais pessoas ou comprometendo a segurança da aviação civil. Temos aqui um crime de perigo abstrato. Então, nesse inciso, o legislador exige que essa ação de se apoderar ilicitamente de aeronaves ou sabotar aeronaves gere, exponha a perigo a vida ou a integridade física de uma ou mais pessoas, ou ainda que comprometa a segurança da aviação civil. Se esse perigo não for sequer gerado, não há que se falar na caracterização desse tipo penal. Presta atenção, porque essas situações são situações clássicas para cobrança de concurso público, né? O examinador tenta confundir a vida do candidato, mas você que está aqui no curso não vai passar por esse problema. Vamos continuar aí agora no inciso 9º. Olha só. Apoderar-se do funcionário. A redação desse dispositivo aqui é horrorosa, tá? Eu vou ler aqui com calma para a gente poder entender bem o que o legislador quis dizer nessa hipótese do inciso 9º. Apoderar-se do funcionamento, sabotá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, ainda que de modo temporário, de portos, aeroportos, estações e linhas férreas ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração, transmissão ou distribuição de energia, unidades militares ou instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás. Então, na verdade, o legislador quer evitar ou quer punir a conduta do faccionado que se apodera do funcionamento, que sabota ou que inutiliza total ou parcialmente, mesmo que temporariamente, todas essas regiões, portos, aeroportos, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, né? Usinas, instalações de geração ou transmissão de energia, unidades militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás, condutas, portanto, que poderiam interromper ou atrapalhar o funcionamento dessas regiões são punidas com as penas do artigo 2º da lei do Marco do Combate ao Crime Organizado, que é aí o crime de domínio social estruturado. Inciso 10, e esse aí é o último inciso do caput do artigo 2º. Interromper, danificar, perturbar ou dificultar o restabelecimento dos bancos de dados públicos, bem como dos serviços informático, telegráfico, radiotelegráfico, telefônico ou telemático, governamentais ou de interesse coletivo. E aí vem o especial fim de agir, com o fim de desorientar o funcionamento, subtrair informações sigilosas ou obter vantagem de qualquer natureza. Notem que aqui as condutas são de interrupção, causar dano, causar perturbação ou dificultar o restabelecimento. Então, se existe, por exemplo, ali uma pane qualquer num banco de dados públicos e o agente da facção criminosa, da milícia ou do grupo paramilitar dificulta o restabelecimento, por exemplo, atrapalhando uma equipe de manutenção que se dirige até o local, nós teríamos a caracterização desse crime se o fim dele, o especial fim de agir for de desorientar o funcionamento, subtrair informações sigilosas ou obter qualquer tipo de vantagem. A vantagem aqui pode ser de qualquer natureza, não necessariamente uma vantagem financeira, beleza? Agora vamos aqui para o preceito penal secundário desse crime, que é a pena, uma pena alta, né? Reclusão de 20 a 40 anos, sem prejuízo das sanções correspondentes à ameaça, à violência ou a de outros crimes previstos na legislação penal. Bom, algumas observações que a gente tem que fazer em relação a esse preceito secundário
do artigo 2º, do caput do artigo 2º. Primeira coisa, não há aplicação de multa. Então, gravem isso, porque também é uma possibilidade do seu examinador querer te confundir dizendo lá que existe a aplicação de multa e que é uma multa alta, etc. Não, não tem aplicação de multa para o caput do domínio social estruturado. É uma pena alta, uma das maiores do ordenamento, uma reclusão de 20 a 40 anos, o cara já senta no banco tomando 20 anos de cana, beleza? Essa técnica que o legislador utiliza na formulação desse dispositivo, quando diz sem prejuízo das sanções correspondentes à ameaça, à violência ou a de outros crimes previstos na legislação penal, é a chamada cláusula de salvaguarda, ou reserva de concurso, ou cumulatividade infracional expressa, ou preceito secundário de cumulação obrigatória. Vou repetir esses nomes, são nomes que a doutrina dá e que você tem que saber, já que está fazendo concurso público, porque isso pode cair na sua prova e você não vai se confundir qualquer dos termos que venham a ser cobrados, beleza? Cláusula de salvaguarda, ou reserva de concurso, ou ainda cumulatividade infracional expressa, ou ainda preceito secundário de cumulação obrigatória. E aí, diferentemente das normas penais comuns, onde o silêncio do legislador permite que o juiz aplique o princípio da consunção, princípio da absorção, aqui o legislador insere essa norma, que é uma norma de bloqueio. Quando o legislador utiliza a expressão sem prejuízo das sanções correspondentes à violência, grave ameaça, etc., ele emprega essa técnica da cumulatividade infracional obrigatória, e aí, ao contrário do que ocorre no conflito aparente de normas, e lá um crime mais grave absorve o crime menos grave pelo princípio da consunção, aqui o legislador afasta essa absorção. Ele vai determinar que a conduta principal e a conduta meio. Conduta principal é o exercício de um dos incisos do caput. A conduta meio será a violência, a grave ameaça, a ameaça ou outro tipo penal qualquer. Então, o legislador vai determinar que essas condutas principal e a conduta meio sejam punidas de forma autônoma. Isso é uma escolha, pessoal, de política criminal para aumentar o rigor das sanções para esses crimes, que são crimes de elevado potencial ofensivo, são crimes graves. E aqui como é que vai funcionar a forma de aplicação da pena? Os crimes aqui serão agrupados e o regime jurídico que a gente vai aplicar é o do concurso material, lá do artigo 69 do Código Penal. E por que não o concurso formal, do artigo 70? Porque lá no concurso formal, o agente pratica 2 ou mais crimes mediante uma única ação. Porém, quando a lei diz sem prejuízo das demais sanções, o legislador cria uma ficção de autonomia dessas condutas e aí as penas precisam ser somadas. Ou seja, a gente vai calcular aqui a pena do crime principal dentro desse intervalo de 20 a 40 anos e vai somar a essa pena a pena integral do crime ligado à violência ou à ameaça praticado. O legislador opta por esse cúmulo material exatamente para garantir que bens jurídicos distintos sejam tutelados por sanções autônomas. Então, o crime, por exemplo, ligado aqui ao artigo 2º, vai proteger a segurança pública, a paz pública. Esse é o bem jurídico tutelado. Já a ameaça aplicada, já a violência aplicada, vai proteger a liberdade individual ou a integridade física da pessoa e, portanto, são bens jurídicos distintos. Por essa ficção, é como se o indivíduo tivesse desígnios autônomos
distintos e, por isso, as penas devem ser somadas. Isso daí não é nenhuma novidade no ordenamento. Nós temos vários tipos penais que aplicam essa fórmula da cumulatividade obrigatória. Por exemplo, o exercício arbitrário das próprias razões, lá do 345, parágrafo único do Código Penal, vai dizer sem prejuízo da pena correspondente à violência. O crime do 149, parágrafo 2º, que é a redução à condição análoga de escravo, né? Se houver tortura ou lesão corporal para manter o trabalhador obrigatoriamente no local da exploração do trabalho escravo, as penas também são somadas em concurso material. O crime de constrangimento ilegal também traz essa fórmula. 146, parágrafo 2º, reforça que as penas do constrangimento ilegal serão aplicadas além das penas correspondentes à violência, beleza? Então, a gente encerra aqui o artigo 2º caput e sua pena. Vamos entrar daqui a pouco no parágrafo 1º, que traz aí essas causas de aumento de pena, mas eu vou fechar esse bloco aqui e daqui a pouquinho a gente volta. Agora, eu sei que a teoria, por si só, não vai garantir a sua aprovação. O que separa o candidato aprovado daquele que fica pelo caminho é a capacidade de aplicação do conhecimento na hora da prova. E por isso eu preparei um curso intensivo com 30 questões inéditas, estilo FGV, Sebrasp, sobre esse tema, comentadas assertiva por assertiva, ponto por ponto, com fundamentação jurisprudencial, legal e doutrinária e foco nas pegadinhas de prova. É uma preparação cirúrgica por um investimento de apenas R$ 37,90, o preço de um lanche, mas com o valor de uma mentoria. O link para adquirir o curso também está aqui na descrição desse vídeo. Você já sabe, aqui no Direito Penal On, toda segunda-feira às 19 horas, eu tenho um encontro com você para a gente estudar uma lei penal especial. E agora nós estamos na série do Marco do Combate ao Crime Organizado. Te espero na próxima segunda.